você estiver perto aí do seu filho da paz, que não está muito inteirado aí de achar a Bíblia, na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 4, é uma carta que Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, que estava pastoreando essa igreja nessa época. Primeira Tessalonicenses do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Ouço barulho de folhas. Está lá depois de Colossenses. Eu sei que não é muito fácil de encontrar, mas coloca aqui na tela aqui para mim o pessoal da mídia, na NVI para mim. 1 Tessalonicenses 4. Para os irmãos que não conseguirem achar. O tema de hoje é uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 4. Diz assim a palavra de Deus. Vou começar a ler aqui, tá, pessoal da mídia? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Vejam só, a caminhada cristã é sempre um crescimento. Verso 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira honrosa e santa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique. Tem algumas linguagens que vão falar defraude seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como nós já lhe dissemos e asseguramos. Verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, ou seja, aquele que rejeita a palavra, não está rejeitando o homem, você não está rejeitando a mim que estou pregando a palavra, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que o teu Espírito possa estar ministrando no nosso coração, trazendo entendimento, Senhor. E que haja, Senhor,
uma iluminação, Senhor, do Teu Espírito sobre cada coração, Senhor. Eu sei que o Senhor fala de uma maneira coletiva, mas o Senhor fala de uma maneira individual também. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja falando com a Tua igreja, Senhor, não sejam palavras vindas diretamente de mim, mas que venham diretamente do trono para cada coração. Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados e entendendo, Senhor, o significado daquilo que o Senhor tem para passar para a Tua igreja hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãs, irmãos, vocês sabem que dia é hoje? Hã? E o que nós tratamos hoje, 18 de maio? Hã? Quem sabe? Isso. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o nosso 18 de maio. Protegendo nossas crianças e adolescentes contra os abusos sexuais. Irmãos, antigamente, minha filha chegou essa semana falando lá que esse 18 de maio começou no ano de 1973, por causa de uma menina, falou lá, ela deu uma aula para a gente. E antigamente era mais difícil, né? Eu acho que sim. Na verdade, as mulheres antigamente eram tidas como objetos, né? Mas hoje temos mais vozes, porém continua recorrente esse assunto. E principalmente contra as nossas crianças e os nossos adolescentes. Não vou perguntar aqui quem já sofreu algum tipo de abuso. Irmãos, abuso eu não falo sobre o estupro ou a violência. O abuso ele está ligado a várias formas, né? Assim como pegar nas partes íntimas ou palavras, né, de baixo calão, mensagens, importunação, está tudo ligado ao abuso sexual e nós devemos cuidar disso. E eu quero falar para vocês que a igreja de Tessalônica ela estava vivendo esse ambiente. Olha só como como a igreja, como a Bíblia é algo vivo e eficaz. Por quê? Porque se nós trouxermos hoje para a nossa realidade, é praticamente a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, o que Paulo estava vivendo naquela época. Porque a igreja de Tessalônica estava nascendo ali num tempo de perseguição, num tempo de hostil, um ambiente que as pessoas não gostavam de falar de Deus, que as pessoas estavam vivendo a sua própria vontade, eram na sua maioria agnósticas. O que é agnósticas, pastor? Aquelas pessoas que não acreditam que Deus existe, ou Deus é um ser que está distante. É diferente do ateu. O ateu, ele afirma que Deus não existe, mas o agnóstico, ele ainda não tem a certeza, então ele vive para satisfazer os desejos da sua carne. Ele diz assim que eu preciso ser feliz, e eu preciso satisfazer os meus prazeres, e é isso, e aí? Ninguém tem nada a ver com o meu corpo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu faço o que eu quiser do meu corpo. E não é isso que Paulo está ensinando. Irmãos, e Paulo pregou 3 sábados seguidos ali no templo de Tessalônica. E por causa desses 3 sábados seguidos que ele pregou naquela cidade, que era uma cidade dominada pela sociedade greco-romana, ele conseguiu que várias pessoas se convertessem. E ali ele formou uma igreja. Mas por causa da perseguição, ele teve que sair dali correndo, porque estava sendo perseguido. E ele ficou muito preocupado, e enquanto ele não se encontrou com o seu discípulo Timóteo, a qual estava ali cuidando da igreja de Tessalônica, ele não ficou sossegado.
ele ficou muito preocupado. E quando ele se encontra com Timóteo, Timóteo passa algumas notícias para ele do que estava acontecendo. Ele não sossegou enquanto ele não escreveu essa carta. E essa carta foi escrita mais ou menos no ano de 50, 51 depois de Cristo. E se nós formos ler 1 Tessalonicenses, Paulo está tratando aqui de vários assuntos. Eu creio que Timóteo deve ter passado para ele, Paulo, está acontecendo isso e aquilo. Preciso que você, interfira nesse assunto, escreva uma carta, oriente as pessoas lá. E é isso que Paulo fez. Vários problemas. Irmão, aqui na nossa igreja nós não temos problemas, né? Só tem santo aqui? Irmãos, para os novos que estão chegando aqui, eu quero dizer para vocês que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos todos os dias fazer essa escolha de servir a Deus. Todos nós, todos os dias, temos que dizer não para a nossa carne. Temos que renunciar às nossas vontades e entendermos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Todos os dias nós temos que mortificar os nossos desejos. Todos os dias é uma luta constante entre a sua carne e o seu espírito. Porque a partir do momento em que você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu corpo. E o seu corpo se torna morada, templo do Espírito Santo. E é isso que Paulo estava dizendo. Aquela igreja estava resistindo ao apostolado de Paulo. Eles estavam preocupados com a pregação que Paulo tinha feito sobre a segunda volta de Cristo. Estava causando vários alvoroços sobre isso. Havia sinais de divisão na igreja. O povo já estava começando a se dividir. Havia situações que a igreja estava inserida naquela sociedade com tendência à recaída de imoralidade, irmãos, porque o mundo grego, ele estava cheio de sensualidade e misturava a promiscuidade sexual com religião. Naquela época, era a época dos grandes governadores, e eles eram consagrados a deuses. A sociedade grega tem aquele deus Zeus, Eros, eu não sei o nome dos outros deuses que eles têm lá. E no templo mesmo, eles ofereciam as mulheres como prostitutas. Naquela época, eles falavam assim: as prostitutas servem para dar prazer, as concubinas servem para satisfazer o seu desejo diário, e as esposas servem para procriar. Para você ver como que a sociedade estava naquela época. Eu não sei como é que está hoje, né? Hoje não se pode ter concubinas, né? Mas não sabemos como é que está, como é que nós podemos chamar hoje. Mas, infelizmente, existem casos de pessoas que não tem uma firmeza sobre a sua família e vive a sua vida aí de qualquer jeito e às vezes nem quer se casar. Porque eu tenho que aproveitar minha vida mesmo, eu tenho que curtir minha vida mesmo, satisfazer os desejos do meu corpo. E aquilo ali está entregue a Satanás e aquilo ali faz um grande mal. E eu quero começar lendo aqui o verso 1, quando Paulo fala bem assim, irmãos, eu quero finalmente, ele estava enfatizando este assunto com eles. Nós temos o outro capítulo mais para frente, mas Paulo estava como que encerrando aquela carta, porque ele estava dando grande importância àquilo que ele estava dizendo. Eu quero te instruir acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Eu quero instruir vocês hoje, irmãos, vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, a viver uma vida que agrada a Deus
e entender que a sua vida aqui, ela é passageira e que vai haver uma eternidade e que existe sim céu e inferno. E você tem uma escolha hoje em optar onde é que você quer passar a sua eternidade. Os agnósticos não acreditavam nisso. Essa sociedade aqui que Paulo estava pregando, eles não acreditavam nisso. Eles falavam, esse povo é meio doido, não existem essas coisas não. Não existe céu e inferno. Assim como nós vemos, irmãos, a sociedade hoje está tão perturbada. Se você for ver nas notícias, quantos viram notícias de gente criando boneca? A sociedade está, precisando de uma ajudinha de Jesus aí. Mas as pessoas estão tão carentes emocionalmente, mas elas não querem ter aquele vínculo. Elas não querem ter o compromisso de realmente formar uma família. O que eles fazem? Pegam uma boneca. Pegam um cachorro, mãe de pet, pai de pet. Irmãos, quando já viram no shopping, tem gente que compra carrinho para cachorro. Passeando com o cachorro, com o carrinho. Como se fosse um bebezinho, dá chupetinha para o cachorro. Mano, que sociedade nós estamos vivendo? Tem ser humano falando que ele não nasceu ser humano, ele é um animal. Ele fala que ele é rato, ele fala que ele é cachorro, ele fala que ele é gato, ele fala que é cobra. Irmãos, cada absurdo, eu não sei o que acontece, eu não sei se essas pessoas estão com problema ou se eles estão querendo chamar atenção para si mesmos. A sociedade está tão carente que elas estão fazendo de tudo para chamar atenção. Ei, alguém me enxerga aqui porque não tem mais vínculo, não tem mais amizade, aí faz qualquer coisa para chamar atenção. Ah, esses tempos atrás estava uma moda de fazer assim, ó. Sei lá como é o nome desse negócio. Eu abria, às vezes, o TikTok, estava o povo. Aí fazia um barulhinho. Que é isso, gente? Quem perde tempo assistindo um negócio desse? Que carência emocional que é essa? E eu olhava lá, o número de pessoas assistindo, 200 mil, 300 mil. Eu falava, meu Deus do céu, onde vai cair esse mundo, Senhor? Tem misericórdia de nós. Leva nós logo para o céu, Jesus, tem misericórdia. É gente andando com coleira no pescoço, andando assim, o outro levando ele na coleira. Irmãos, eu não sei qual que era a sociedade mais perturbada, de hoje ou a do mundo grego-romano. Qual que é o povo mais perturbado? Eu acho que Deus tem tanto trabalho, desde que Ele criou a humanidade, e fala, meu Deus, cada época uma coisa para mim resolver aqui. Cada época esse o ser humano ele tem um vazio que só Deus preenche, irmãos. É só Jesus que preenche esse vazio que existe. E as pessoas procuram preencher esse vazio de outras formas. Tem gente que corta a língua para falar que é lagarto, aí pinta o olho de preto para falar que é cobra. Tem gente que pinta toda a cara de tatuagem. Pessoas vazias que procuram preencher, chamar a atenção de alguma forma. Sabe aquelas pessoas que ficam tentando falar, ei, olha para mim, eu quero que alguém me veja, alguém me olhe para mim, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu seja visto, que eu seja conhecido. E hoje o que mais se preocupa é números de redes sociais, quantas pessoas vão curtir sua foto, aí posta foto sensual lá, aí posta foto mostrando o peito, posta foto mostrando a bunda, posta foto mostrando os músculos, a barriga tanquinho. É tudo carência emocional que só Jesus pode preencher no seu coração, meu irmão. Não é uma curtida, você vai até na hora você vai se sentir bem.
mas depois você volta de novo para o estado original. Porque quem preenche verdadeiramente esse vazio existencial que nós temos é o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo. É o nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra. É só Ele que pode te tirar da lama do pecado. É só Ele que pode restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde, restaurar a sua família. É só Ele que pode tirar dos vícios. Irmão, nossa sociedade está tão corrompida que tem pessoas perdendo todos os seus bens por causa de jogos. Tem pessoas endividadas, se matando, seguindo gente que não acrescenta nada na sua vida e fica recomendando joguinho para você jogar enquanto ele ganha dinheiro na sua custa, porque a sua visualização dá dinheiro para ele. E ele nem te conhece. Aí você se endivida, não tem de onde tirar, aí procura agiota, procura banco, procura família, aí começa já a fazer coisas ilícitas diante do Senhor, porque está ali, ó, alimentando o vício. Que essas pessoas que se dizem os influenciadores propagam. Irmão, se você segue alguma pessoa desse tipo hoje, eu quero que você chegue lá na sua casa, no seu Instagram, exclui. Exclui. Irmãos, infelizmente, hoje é o que roda muito dinheiro. Irmãos, velhinhos, pessoas que têm aposentadoria, são enganados por isso. Eu não vou nem falar do governo, né? Não vou nem entrar nesse assunto aí. Mas Paulo está falando assim, eu quero que vocês agradem a Deus. E eu sei que de fato vocês estão procurando agradar a Deus. Eu sei que vocês estão procedendo quanto a isso. Agora eu quero te pedir e exortar no Senhor que vocês cresçam nisso cada vez mais. Irmãos, a nossa vida não tem que ser uma estagnação. Nós devemos crescer no Senhor. Nós devemos avançar. Não é vir aqui assim, ó, uma vida pacada, assim, uma linha reta. Não, nós temos que avançar, crescer. Eu tenho que aprender da palavra de Deus. Eu tenho que ler. Eu tenho que estudar. Irmãos, porque quando vier os falsos profetas e falar algo para você, você vai falar, não, na palavra de Deus não diz isso. Porque hoje em dia as pessoas têm preguiça de ler. Elas aceitam tudo que os outros vão dizendo, vão entregando. Aí fica lá vendo vídeo de pastor que fica falando lindo, linda, e não sei o quê, papapá, e fica lá, ai, uma palavra. Deus falou comigo hoje. Porque é palavra, ó, que passa a mão na sua cabeça. Que fala, você está certo. Você vai prosperar, você vai ganhar muito dinheiro. Irmão, se for ler a Bíblia, Jesus fala assim, ó, irmão, vou dizer uma coisa para você. Quem quiser vir após mim, você tem que pegar a sua cruz e renunciar à sua própria vida por amor a mim. E Jesus diz mais, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Irmão, Jesus não nos exima dos dias maus, mas Ele nos dá a promessa de que nós, nos dias maus, devemos ter a certeza de que nós também vamos vencer. Nós vamos vencer. No verso 2 ele diz assim, pois vocês conhecem os mandamentos que nós nos demos pela autoridade do Senhor. Irmãos, vocês conhecem a palavra de Deus, porque aqui tem sido pregada a palavra de Deus.
A não ser que a sua cabeça esteja em outro lugar, ou você esteja na hora do culto mexendo no celular, ou você esteja toda hora saindo aqui na hora do culto, não prestando atenção na palavra. Mas a palavra de Deus tem sido ensinada. A palavra de Deus tem sido ensinada lá para as crianças. Você sabia que os seus filhos têm culto ali atrás? Ali não é uma creche em que eles brincam, se divertem, não. Ali eles têm um ensino, é um preparo que as tias da salinha preparam um culto didático para que as crianças aprendam. Irmãos, nós estamos precisando de gente que serve. Hoje o Edinho fez uma mentoria. Nós estamos precisando de pessoas que trabalham com crianças. Nós estamos precisando de pessoas que trabalham com adolescentes. Porque hoje em dia essa é a maior demanda que nós estamos tendo. Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde a família está vindo de uma geração de famílias disfuncionais. O que é família disfuncional, pastora? É onde pai e mãe se divorciam, ou então o filho é entregue para adoção, ou então o filho é criado por vó e por vô, ou então o filho cresce sozinho, ou então cresce só com a mãe ou com o pai. Isso é uma família disfuncional, e nós como igreja, nós temos a responsabilidade de ajudar essa pessoa a cobrir essa lacuna que existe dentro dela, que a família lá de fora não deu. Porque a família é a base da sociedade, meu irmão. Você tem que lutar pela sua família, pela sua casa. Para que lá na frente haja um legado na sua vida. E que você fale, meus filhos e minhas filhas são uma bênção, porque eu paguei um preço. Eu renunciei às minhas vontades. Irmãos, eu tenho uma filha, vai completar 10 anos agora. Ontem eu passei um dia meio ruim. Eu estava estudando essa palavra e eu fiquei um pouco abalada com algumas notícias que a gente vai vendo, né? E o Edinho, ela veio e falou assim para mim, mãe, você vai me levar na pista ou então meu pai vai me levar de bicicleta? Eu falei assim, tá muito sol, Helena, para você ir de bicicleta. Aí eu falei assim, eu vou levar. Mesmo eu querendo ficar lá na minha casa, mesmo eu querendo ficar lá, ou às vezes indo para um canto, eu falei assim, vou levar. Eu acho que provavelmente é assim que minha mãe me criou e criou minha irmã. Muitas vezes se esforçando para que nós estivéssemos num ambiente de igreja. Irmãos, nós como sociedade, nós temos que nos interessar mais pelos nossos filhos. Não é só largar celular na mão do filho. Entregar celular. Irmãos, outra coisa que eu quero abrir um parênteses aqui para falar com vocês. Eu já falei sobre isso. Criança e adolescente não devia ter celular. Criança e adolescente não devia ter celular. Irmãos, quantos casos nós vemos aí de crianças que entram em joguinhos ou já estão entrando no mundo da fornicação e da prostituição por causa de celular, de WhatsApp. Às vezes, pessoas mais velhas entram em contato com seu filho e você nem está sabendo. Um tempo atrás, teve uma menina que estava participando de um joguinho. Ela respirou desodorante, espirrou desodorante no nariz, acabou falecendo. 13 anos, eu acho que a menina tinha. Irmãos, adolescente não tem muito juízo para ter celular. Os adolescentes aí podem ficar com raiva de mim. Criança e adolescente não pode ter celular.
Criança e adolescente tem que ser, ou se tiver o adolescente, monitorado todos os dias. Mas eles são espertos, irmãos. Eles sabem apagar os históricos das pesquisas. Eu tenho certeza que eles sabem entrar no Google anônimo. Sabia que tem isso? Irmão, a pornografia hoje está de livre acesso na mão dos nossos filhos. E Paulo estava falando aqui, lute contra a imoralidade sexual. Porque ele está falando aqui, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira honrosa e santa. Você sabe controlar o seu próprio corpo? Você está com a mente tão... O Edinho esses dias falou aqui, ele deu uma palestra para homens, num congresso de homens, falou que quando ele fez um estudo, que quando a pessoa ela olha a pornografia, aquilo fica gravado na mente dela para ser limpo novamente, para que o homem tenha a cabeça limpa novamente e não pense novamente naquilo. Quantos dias, Edinho? 30 dias? 15 dias. Você viu uma imagem, aquilo fica gravado no seu cérebro e leva 15 dias, irmãos. Mulher, você tem cuidado do seu corpo? Paulo diz aqui no verso 6, nesse assunto, ninguém defraude o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. O que é defraudar, irmãos? É despertar um sentimento em que você não vai suprir. Será que nós temos defraudado o nosso irmão com as roupas que nós temos andado? Esses dias teve até um assunto lá no grupo das mulheres justamente sobre esse assunto de abuso sexual. Eu falei, mães, sentem com seus filhos. Agora eu vou dizer com os pais. Homens, sentem com seus filhos, por favor. Tem homem que não senta aqui, quer que a mãe vai lá e explique para o menino o que é poluição noturna, para que serve o saco escrotal. Não, irmãos, é o pai que senta com o menino e vai conversar com ele. Meu filho, é assim, 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 é assim que acontece, é assim que mamãe ficou grávida. E a mãe senta com a menina. Minha filha, é assim, assim, olha, na escola, cuidado. Não fique muito próximo de pessoas, não ande tarde na rua. Não sente no colo de qualquer um. Você já teve essa conversa com seu filho, com sua filha? Irmãos, esse assunto é um tabu, mas não devia ser um tabu. Esse assunto deveria ser conversado. Porque se você não conversa, o colega dele lá vai conversar. O colega dele lá que tem uma família totalmente disfuncional, que já viu muitas vezes, na casa dele é permitido ele assistir pornografia. Na casa dele, ele já viu o pai e a mãe praticando o ato sexual porque dormem no mesmo quarto. Então, o coleguinha dele vai ensinar ele. Se você, pai e mãe, não ensinar corretamente, o mundo vai ensinar. E depois você não vai vir poder reclamar. A igreja, pastor, vem aqui orar. A minha filha está grávida. O meu filho pegou uma doença sexual transmissível. Irmãos, é responsabilidade sua, de pai e de mãe, sentar e conversar com seu filho. Converse. Irmãos, abuso sexual é muito sério.
Converse com ele, fale: meu filho, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Irmãos, eu conversei semana passada com uma pessoa que contou para mim que o menino dela, irmãos, estão abusando até dos meninos. O menino dela estava sendo abusado por um parente. Menino de 5, 6 anos. E ela estava tão consternada. Por isso é que você tem que ter cuidado. Conheça os amigos dos seus filhos. Onde que você vai? Seja aquela mãe chata. Pai chato. Onde que você vai? Quem é seu amigo? Traz ele aqui para mim conhecer ele. Não, pode fazer aqui o tereré aqui em casa. Traz eles aqui, pode vir, traz aqui em casa. Porque aqui, ó, está debaixo da minha supervisão. Adolescente não pode namorar. Porque o namoro é para casamento. A não ser que você vai casar com 15, 16 anos. Não pode namorar, irmãos. Está na flor da idade, os hormônios estão assim, ó, aflorando. Não pode. Não pode namorar. Se adolescente está namorando aqui, está em pecado. E se Jesus voltar hoje, vai ficar. Vai ficar. Porque a fornicação é pecado. O defraudar é pecado. Irmãos, até um beijo de língua é defraudação. Sabia? Por que, pastora, que é defraudação é meu namorado? Porque o beijo de língua é uma preliminar. Ou todo mundo fica lá, igual um picolé de gelo quando dá um beijo? Vai indo, dá um beijo de língua aqui. Aí amanhã dá uma passadinha de mão na cintura. E eu não vou nem falar, vocês já sabem. Vocês já foram jovens, já foram adolescentes, vocês sabem o que eu estou falando. Não pode, não pode. Irmãos, e eu posso falar aqui com toda a minha... Eu posso falar aqui com propriedade, porque eu não namorei na minha adolescência. Eu não namorei na minha adolescência. Eu fugia. Eu tinha tanto medo de desagradar a Deus, porque eu fui muito ensinada na igreja, fui muito ensinada pela minha liderança e principalmente pela minha família. Não namorei adolescente. Namorei e casei com o meu primeiro namorado, que é o pastor de vocês. E olha que eu passei por uma faculdade. E eu ia nas reuniões de faculdade. Só que eu sempre me impus e nunca fui crente 007. Todo mundo sabia que eu era crente. Os meninos não me desrespeitavam. Porque eu não andava com shortinho curto. Eu não andava mostrando barriga. Primeiro que eu fazia faculdade, que tinha que ir, né? Irmãos, eu acho tão interessante. Eu já falei isso aqui e volto a repetir. Você vai na frente de um juiz com um topinho aqui e um shortinho? Por que você anda na rua assim? Jesus está andando com você, você é o templo do Espírito Santo. Tem mais medo de homem do que do próprio Deus que habita dentro de você? Irmãos, esses dias eu até contei para a esposa, tinha um homem da igreja que nós estávamos aqui e tinha mais outra pessoa, uma outra líder junto comigo. Chegou uma pessoa aqui, ela veio pegar uma coisa. E
tinha um homem aqui. E ele estava lá e essa pessoa estava procurando esse homem. Acho que ele vai lembrar agora. E a pessoa chegou assim com uma roupa. Eu vi que aquele homem, eu fiquei com dó dele. Ele engasgou. Ele não sabia o que ele fazia. Ele ficou de cabeça baixa assim. Eu falei assim, você quer que eu veja o negócio aí para você? Porque eu vi que ele ficou incomodado. Um homem de Deus fica incomodado quando vê essas coisas. Como é que você anda lá na sua casa? O Edinho, ele briga comigo que às vezes ele fica olhando que roupa que eu vou entregar a Dori de manhã. Se eu... Então, no dia que eu sei que vai entregar a Dori, eu tenho que ir vestir sem pijama, irmãos. Teve um dia que eu estava com uma blusinha de alcinha, eu entrei, ele nem estava dormindo na hora que eu levantei. Quando eu acordei, dei de cara com ele, falei, sangue de Jesus tem poder. Que roupa que você está entregando a Dori, Priscila? Que roupa que você está andando aqui dentro de casa? Alguém bater aqui, que roupa que você vai receber a pessoa? Irmãos, meu marido cuida de mim, porque ele está cuidando de mim. Cuida da sua esposa. Sua esposa está vindo com uma roupa marcando assim, ó, mostrando que ela está vindo com uma calcinha assim, ou então quando ela abaixa assim, aparece. Fala para ela, ô, minha irmã, meu amor, sua roupa está marcando. Coloca aí um colete por cima, né? Ou então compra uma calça mais folgadinha. Eu sei que a irmã queria caber no número 38, irmã, mas você deu uma engordadinha. Compra o número 40, 42. Ô, irmã, minha calça atolada assim, ó. Chega, nem consegue nem andar direito, graça e paz. Compre uma roupa mais folgada, irmãs. Uma blusinha mais folgadinha, que não evidencia o seu corpo. Às vezes você tem um corpo bonitão, mas é para o seu marido. Aí lá no seu marido você mostra, né? Aí você pode mostrar. Aí o corpo nem é seu, é do seu marido. É por isso que os homens têm que chamar a atenção da mulher. Porque o corpo não é da sua mulher, é seu, sabia, maridos? E se algum homem olhar cobiçando sua esposa? Fala, nossa, aquela irmã ali, ó. Cuidado, irmão. Cuida da sua esposa. Sua esposa é valorosa. E igual as irmãs, cuida dos seus maridos. Tem homem que anda com umas calças também, né? Que só pela graça e misericórdia de Jesus. Vem, às vezes, no ensaio com um shortinho assim, ó. Que acho que é cueca. Irmãos, em nome de Jesus. Tenha mais respeito pela casa de Deus. Esses dias eu vi um padre falando disso. Agora, na igreja evangélica, a gente fala sobre isso. Falei, que padre legal, Jesus. A irmã vem com uma blusa decotada e baixa assim. Toma, irmão, a ceia. Esses dias, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, sabia? Como que o Espírito Santo falou comigo para me dar a palavra? Lembra, semana passada foi ceia, né? Aí eu vim aqui, subi a escada, e eu me dobrei aqui assim, ó, para colocar a ceia. O Espírito Santo falou assim, que você está fazendo aí? Isso é jeito? Dobrando assim, ó, mostrando para a igreja, não, está errada, Priscila.
O Espírito Santo me corrigiu. Eu falei, meu Deus, me perdoa, Senhor. Agora, o louvor que me aguente. Vou ter que subir aqui, vir aqui, como as mulheres de antigamente, me dobrar e entregar a ceia para eles. Cuida das suas filhas, irmãs. As roupas que elas usam, as meninas que são novinhas, os seios estão nascendo. Coloquem roupas. Hoje em dia está vindo muita roupa curta, né? Mas briga lá com a Raquel. Cadê a Raquel? Raquel, eu falo para ela, Raquel, traz short comprido, Raquel. Tá vindo um short bem aqui, ó. Tá difícil achar roupa para minha filha hoje em dia. O mundo está querendo desmoralizar a nossa casa, está vindo cropped. Ah, o corpo é bonitinho, mas tem homem olhando para sua filha de 10, 11 anos, sim, e desejando. Porque são perversos, são homens maus, nem todo mundo enxerga o seu filho ou sua filha como você enxerga. E é sua responsabilidade. E Paulo continua aqui, ó. Se você está rejeitando essa palavra, verso 8. Você não está rejeitando a pastora Priscila. Você pode até estar com raiva de mim aí, irmão. Você está rejeitando ao próprio Deus. Porque está escrito aqui, ó. Você está vendo aí, verso 8. Porque aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Irmãos, nós devemos ter cuidado quanto a isso. Aí ele continua, sabe o que é interessante? Que ele faz uma ligação com o amor fraternal. Porque quando eu amo o meu irmão, eu tenho interesse nele e eu vou o ajudar a não pecar. Eu vou ajudar a irmã a não pecar para ficar olhando para o meu corpo. Eu vou ajudar o irmão a não pecar a ficar olhando no meu Instagram. Porque às vezes na igreja vem com roupa comportadinha. Mas na academia... O Edinho está aqui, meu marido cuida de mim. Ele cuida de mim, às vezes eu acho ele meio enjoado. Mas eu sei que é um cuidado que ele tem. Eu faço a Rita me abençoa com pilates. E eu vou com alguma roupa, ele fala assim, você não vai descer em nenhum lugar. Se você andar no supermercado com roupa de academia, você vai lá no pilates, faz o pilates e volta para casa. Eu já tenho essa recomendação dentro de mim. E eu já ensinei a Helena, né? Porque ela às vezes vai comigo. Eu já ensinei, eu não deixo. Eu falo assim, Helena, vai lá, compra tal coisa. Fala assim, ó, pega o cartão aqui da mãe. Faz assim, aproxima. Ela já está sabendo já. Para mim não descer do carro. Cuide da sua esposa, cuide da sua família, cuide da sua filha, cuide do seu filho. Ensine eles quanto a isso. Porque Paulo está falando assim, se você tem amor um pelos outros, não se defraudem, não se enganem. Insistimos com vocês que cada mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. Aqui, sabe o que Paulo está falando? É porque o pessoal de Tessalônica, eles estavam discutindo sobre a segunda vinda de Cristo, e sabe o que eles estavam fazendo? Estavam deixando de trabalhar, e eles estavam se aproveitando dos outros, defraudando os irmãos. Ah, não vou mais trabalhar. Irmãos, é o que o governo prega hoje. Ah, eu vou viver de Bolsa Família. Ah, tem gente que vive só dos negócios do governo. Tem gente que tem 1 milhão de filhos para ter não sei quantos reais
de Bolsa Família. Paulo está falando aqui, irmãos, vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Vamos ganhar o dinheiro com o nosso próprio esforço. Não podemos depender, não podemos criar essa mentalidade de ficar dependente de governo, ou de prefeito, ou de vereador, mas nós temos que trabalhar com nossas próprias mãos, e a palavra de Deus diz que se você é fiel, Deus vai te honrar no seu serviço. Você vai ser próspero. Para de ficar dependendo dos outros, emprestando dinheiro para um, emprestando dinheiro de outro, devendo a cidade, dando mau testemunho. Paulo está falando aqui, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora. Ele está falando aqui, pelo amor de Deus. Agora vocês estão testemunhando para os que estão de fora. Irmãos, eu fiquei triste esses dias, hein? Fiquei triste. Porque as pessoas falaram assim, a pessoa sabe que eu sou da igreja. Eu fiquei sabendo uma história triste lá na sua igreja. E a pessoa não é evangélica. Eu falei, que história? Aí me contou. Aí meu coração cortou, eu falei, meu Deus, será que 4 Marcos já está sabendo? 4 Marcos é um ovinho, irmãos. É uma espalhação de notícia. É uns grupos de fofoca. Irmãos, eu já falei sobre isso aqui. Para de participar desse grupo de fofoca aí, Às vezes você ia conversar com a pessoa sabe a vida de todo mundo aqui da cidade. Irmão, não conheço ninguém. Não conheço ninguém dessa cidade. Conheço vocês aqui. Lembrei do irmão lá que me atende no Lima. Eu acho que ele não vai me reconhecer, não. Mas as pessoas estão de olho em nós. Como que a gente se comporta, como que a gente trata, que eles sabem que a gente é da igreja. É daquela igreja lá, do lado do Correios. E Paulo está falando aqui, andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Andem decentemente para que as pessoas vejam Jesus em você. Às vezes você não vai ser nem preciso você fazer uma casa de paz na casa de alguém. Às vezes com o seu testemunho, com a sua vida, com o que você faz, vai ser diferente na vida das pessoas. Irmãos, para encerrar, tinha muito mais para falar. Mas para encerrar, nós estávamos organizando um evento, eu nem lembro que evento que era. Estava eu, a Geisa, o Márcio e a Helena no carro. A Geisa desceu rapidamente, foi pegar um dinheiro no banco, e eu estava atrás sentada e o Márcio estava na frente, o irmão Márcio. Aí nisso eu olhei assim, pro lado de fora, eu vi uma nota de 100 voando assim, falei, Márcio, peraí. Desci, falei, Jesus está abençoando nós, Senhor, que glória a Deus. Aí minha filha, mãe, nós nunca vimos. O Márcio vai lembrar disso. Aí, mãe, você está roubando. Aí eu falei, não, filha, eu não estou roubando, não, está perdida aqui. Aí o Márcio falou, não, minha filha, está perdido, não sei o quê. Aí, olha o que Deus fez. Nisso, estava uma pessoa bem assim, Qual que é a nossa intenção? O Márcio falou assim, Helena, aquela pessoa lá está procurando. Espera aí, eu vou baixar o vidro. Aí baixou o vidro e falou assim, o que você está procurando? Aí ela falou assim, eu perdi o dinheiro do meu patrão aqui. Quanto? O Márcio falou assim, quantos querem? R$100.
Aí o Márcio, pastora, aí eu. Aí o Márcio falou assim, viu, Helena, agora nós achamos o dono do dinheiro. Mas a gente estava toda feliz já, né, Geisa? Ai, vai abençoar o nosso evento, que benção, Deus. Não era, irmão, era da irmã lá. Não era, a gente devolveu o dinheiro. Faça isso, irmãos. Devolva quando alguém te dá troco a mais. Seja essa pessoa honesta, que Deus vai prosperar os seus caminhos. Amém? Eu quero dizer para você, ame o seu irmão a ponto de ser essa bênção na vida dele, de ser essa pessoa que vai o instruir, essa pessoa que vai cuidar, essa pessoa que vai se esforçar para ser um bom testemunho na vida de outra pessoa. Aquela pessoa que vai olhar para você e vai enxergar você como um testemunho. Você que às vezes aqui na igreja paga de crente, mas na sua igreja, na sua casa xinga, bebe, faz isso, faz aquilo, irmãos. Tem gente olhando. Tem gente olhando e os pastores sabem das coisas. Mas isso daí não cabe a nós, né? Porque o nosso papel a gente está fazendo. O papel nosso está sendo feito. Nós estamos ensinando. Cabe a vocês querer viver isso ou não. Porque Deus sempre nos dá o livre-arbítrio. Ninguém vai forçar você, colocar uma arma na sua cabeça, aceita Jesus ou não aceita, ninguém vai fazer isso. Isso daí é escolha sua. Você tem que falar assim, ei, você quer me seguir a Jesus? Sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Você tem essa moral para dizer isso? Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Paulo tinha essa moral para falar. Nós temos essa moral para falar? Imitem a mim porque eu imito a Cristo. Olhem para mim, eu sou uma pessoa calma, tranquila, serena, abençoada. Será que nós podemos dizer isso? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?